Olá, companheiros e companheiras de caminhada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Neste vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre a propaganda política de guerra. Este é o tema, o conteúdo principal aqui dos nossos vídeos. E isso dá continuidade a uma série de vídeos que eu e o Jair temos produzido aqui, traçando aí esse cenário, tentando traduzir esta realidade de guerra, refletir sobre ela. Este é um papel que nós entendemos ser importante cumprir agora. As nossas guerras, as guerras humanas, elas são cada vez mais elaboradas. Nós conseguimos utilizar todo o nosso desenvolvimento, a nossa ciência, a nossa tecnologia e colocá-los a serviço dos interesses políticos e econômicos que nos conduzem a guerras. Então, a nossa inteligência, a nossa ciência, a nossa tecnologia está voltada também para os interesses políticos e econômicos que nos conduzem à guerra. Nós já dissemos em vídeos anteriores que esta guerra que nós presenciamos, esta que toma os noticiários, ela é uma guerra por lucro, por riqueza e uma guerra que oportuniza a ascensão de uma nova ordem geopolítica, especialmente tomando aí o abandono do dólar como moeda principal de comércio das transações internacionais. Nas guerras antigamente, eram duas coisas as centrais. Primeiro, contávamos ali quantos soldados havia e depois traçávamos um cenário, uma estratégia para o campo de batalha. E isso nos conduzia à vitória, pelo menos na maior parte das vezes. Mas isso mudou radicalmente ao longo dos anos e do desenvolvimento humano. Veja, a partir do momento, ou melhor, desde o momento em que um dos nossos ancestrais tomou um osso, o levantou e o utilizou como arma contra um outro, até o final da Idade Média e início da Era Moderna, nós temos um desenvolvimento gigantesco nas armas de destruição, nas armas de guerra. Isso encontra ou alcança o seu ponto alto nos séculos 19 e 20, quando aquela nossa inteligência, a nossa ciência, a nossa tecnologia está a serviço da guerra, das armas. Então nós desenvolvemos armas com um altíssimo grau de destruição e de eficiência. Então nós temos, lamentavelmente, mais e melhores armas de destruição, capazes, claro, nós já sabemos disso, capazes de, neste momento histórico, dizimar com a população na Terra. Isso não apenas a nós humanos, mas uma destruição de toda a vida, como conhecemos até então. E o segundo aspecto, e aquele que eu chamo a atenção, é a propaganda política de guerra. Sempre houve uma propaganda de guerra, mas no estágio de desenvolvimento humano que nós nos encontramos, com o 5G, com os meios de comunicação, isso é elevado à enésima potência. E para refletirmos sobre a propaganda política de guerra, eu pensei em dois autores. Primeiro, há um livrinho do Bourdieu, livrinho assim, no sentido de quantidade de páginas, que é A Influência do Jornalismo, do Bourdieu. Ali ele trata sobre a influência que os mecanismos de um campo do jornalismo estão cada vez mais sujeitos às exigências do mercado. Exigências do mercado, entenda-se, os leitores, eu, você, que lemos, que assistimos, e os anunciantes. Estes mecanismos que leitores e anunciantes exercem sobre os jornais e sobre os jornalistas. Só que isso tem que nos levar a pensar, porque essa constatação que o Bourdieu faz da realidade dos jornais e do jornalismo é importantíssima. Por quê? Porque, em primeiro lugar, sobre os jornalistas e sobre os jornais, está o interesse comercial exercido neles e através deles. Então, o campo do jornalismo, assim como muitos outros campos da produção de ideias, de cultura,
ele também está direta e indiretamente submetido à lógica comercial. Então, nós assistimos aquilo que é interessante do ponto de vista de uma lógica comercial. Só que a lógica comercial não existe por si mesma. Na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade capitalista, nós precisamos falar propriamente em relações de mercado, porque envolve os jornais, os jornalistas, os leitores e toda a sociedade. Então, este primeiro aspecto é o que eu quero chamar a atenção quando a gente pensa a propaganda política de guerra. É que jornais, jornalistas e leitores estão submetidos a uma mesma lógica, a lógica do mercado. E lembre-se, sempre, a lógica do mercado é uma só. É o lucro, é a riqueza, é a concentração de renda. O segundo autor que eu trouxe para a gente pensar sobre a propaganda política de guerra, este é mais incisivo porque ele tratará especificamente desse tema. É um livrinho também, só no sentido da quantidade de páginas, é um livrinho chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do Noam Chomsky. Talvez você já tenha escutado ou ouvido falar nesses dois livros e nesses dois autores. Se não, eu sugiro que você dê uma paradinha depois do vídeo, procure e leia, porque tem umas ideias ali muito interessantes para nos fazer pensar. O Noam Chomsky, neste livrinho chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação, ele avisa logo no início que um dos principais objetivos, já na origem de uma guerra, é a construção da ideia de que há uma luta do bem contra o mal. Lembre-se de que nós tivemos presidentes anteriores norte-americanos que rotulavam claramente algumas nações, alguns estados, como eixos do mal. E ele trabalhou isso no singular, puxou eixo do mal e colocou ali dentro várias nações segundo os interesses econômicos e políticos norte-americanos. E os rotulou como eixo do mal. E então, nessa propaganda política de guerra, é muito comum se utilizar uma linguagem da religião, Olha, nós estamos aqui em nome do bem contra o mal, ou as forças de Deus contra as forças do diabo. Esses dias aí eu ouvi alguém se referindo à Ucrânia, veja, alguém que está fazendo jornalismo, se referindo à Ucrânia, dizendo que a Ucrânia representa os interesses judaico-cristãos do Ocidente e que nós precisaríamos ajudar a Ucrânia a resistir em nome das nossas tradições judaico-cristãs ocidentais. Observe bem que isso é uma propaganda política de guerra. Eu não estou aqui emitindo o juízo de valor, se é certo, se é errado. Nós já falamos aqui sobre ser uma guerra imperialista, capitalista, mas nós estamos aqui constatando um fato da realidade. Está em curso uma gigantesca máquina que se submete aos interesses do mercado, uma máquina gigantesca de produção de propaganda política de guerra. E isso só é possível, segundo Noam Chomsky, porque utiliza-se da mídia, essa grande mídia, essa mídia comercial e de líderes empresariais. No Brasil isso é curiosíssimo, porque se nós pegarmos os editoriais dos principais meios de comunicação brasileiros, sejam eles televisivos ou impressos ou online, nós perceberemos que há uma linha comum ali, um norte, comum entre eles. Há uma identificação muito forte nessas linhas editoriais. E essa propaganda política de guerra, ela é essencial, em primeiro lugar, para produzir o consenso, mobilizar a sociedade. Isso acontece através de entrevistas, de imagens devidamente selecionadas e agora, neste século XXI, através dos memes, aquelas imagens muito bem feitas, profissionalizadas, profissionalíssimas, que causam a nossa comoção. E é claro, e aqui eu insisto, nós devemos nos sensibilizar tanto com as vítimas da Ucrânia, quanto as próprias vítimas da Rússia e outras que estão no mundo, como eu já disse aqui em outros vídeos. Somália, Gaza, Damasco,
países ali, outros da África, que também enfrentam esses bombardeios. Mas essas entrevistas, elas são curiosíssimas, porque elas tendem a confirmar a linha editorial do jornal, que é, claro, na maioria das vezes, ou se comporta como uma propaganda, né? Uma peça de propaganda, uma propaganda política de guerra. Observe, quando nós estamos assistindo um programa, a gente é capaz de perceber quando o entrevistado não dá uma resposta que os apresentadores consideram adequada. E claro, se você chama, na maioria das vezes, não é em todos os casos, mas se você chama especialistas em geopolítica, em relações internacionais, etc., claro, eles têm uma palavra melhor balizada, uma palavra equilibrada, que eles procuram entender o conflito e não necessariamente justificá-lo. E aí vem o último aspecto, né? Que é que, na maioria das vezes, essa propaganda política de guerra, ela vai falseando a história, selecionando adequadamente os fatos a fim de compor uma narrativa. Isso acontece de todos os lados. Então, existe, de fato, esse falseamento da história. É um falseamento, por exemplo, dizer que a guerra começou agora. Ora, isso já vem acontecendo aí desde pelo menos o pronunciamento do Putin em 2007, os avanços da OTAN, essa coisa já vem acontecendo. Então, quando eu e você ligamos a TV, o noticiário, a internet, e nós vemos a imagem de um videogame exposta, como se fosse uma imagem real da guerra da Rússia na Ucrânia, nós estamos diante de uma propaganda política de guerra. Eu espero que isso o ajude a pensar, a refletir, e coloque aqui também no nosso chat o seu comentário, a sua observação, porque é importante para nós, para mim, para você, entendermos, claro, essa realidade em que vivemos. Curta também o canal. Primeiro você curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e compartilhe também, porque isso tem sido importantíssimo para nós, tá bom? Fique bem, cuide-se naquilo que é possível e mais tarde a gente está de volta.